a gravação aqui também, eu vi que Caio já começou e a gente começa agora. Bom, boa tarde a todos e a todas, é um prazer tê-los novamente aqui nesse nosso projeto que tenta levar para todos os alunos a possibilidade de contato com grandes juristas brasileiros. E hoje, falando sobre direito e sexualidade, que foi o nome do projeto que nós estabelecemos, nós vamos ter a presença ilustre da professora Valéria Galdino Cardini. A professora Valéria é um dos grandes nomes que tratam hoje da questão do direito e sexualidade no Brasil, e é sempre uma honra poder compartilhar com colegas tão gabaritados e tão qualificados quanto a professora Valéria. A professora Valéria é graduada pela Universidade Estadual de Maringá, é mestre e doutora da PUC de São Paulo, né, a orientação do professor Donaldo Armelin, que depois eu vou contar a história para vocês. O professor Donaldo foi a pessoa que me fez perceber que eu não sabia nada de direito, porque ele era brilhante, assustadora a aula dele, à época. E a professora Valéria também tem pós-doc na Universidade de Lisboa. Hoje ela é professora da Universidade Estadual de Maringá e também do Centro Universitário de Maringá. E hoje a professora Valéria vai conversar aqui com a gente um pouco, falar um pouquinho sobre o tema, né, do nosso bate-papo de hoje, é dos contornos éticos e jurídicos da reprodução humana assistida. Professora, mais uma vez, muito obrigado por disponibilizar seu tempo para mim, para Caio, que foi o intermediário dessa nossa conversa, e também para os alunos e pesquisadores da Universidade Federal da Bahia. É sempre uma honra poder contar com as suas palavras. E só para pontuar, professor, eventualmente eu vou me manifestar durante a sua apresentação para tentar compor alguma coisa para facilitar a compreensão dos alunos, de alguma ideia. Depois, ao final, os alunos, caso tenham interesse, podem mandar perguntas pelo chat e a gente vai encaminhando essas perguntas ao final para a professora Valéria, tá bem? Professora Valéria, mais uma vez, obrigado. Por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho contato com a Universidade aí da Bahia, através da professora Mônica, do professor Heron, e agora com o senhor, Leandro. E é um prazer. E a gente troca muitas informações, eu já publiquei obra conjunta com eles, e será um prazer também estar aí participando do seu grupo de pesquisa, de publicações no futuro, e até com seus orientandos do seu grupo de pesquisa. Então, o tema que eu irei abordar é a questão dos contornos jurídicos e éticos da reprodução humana assistida, que é um tema que eu trabalho há muito tempo, e também eu trabalhei no meu pós-doc. Então, eu vou começar a falar sobre o planejamento familiar. O que seria, então, o planejamento familiar? Consiste num conjunto de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação, o aumento da prole pela mulher, pelo homem e pelo casal. E aqui, a lei de planejamento familiar, ela não faz distinção em relação ao estado civil ou à orientação sexual. Então, por exemplo, num casal homoafetivo, ele pode recorrer à reprodução humana assistida. Uma pessoa solteira, ela pode recorrer à reprodução humana assistida. Então, eu acho que isso já foi um avanço em relação à lei do planejamento familiar, né, que não há interferência do Estado, de uma pessoa de direito público ou privado, no planejamento familiar de uma pessoa. Depende do estado civil e da orientação sexual. Então, o ordenamento jurídico, ele estipula na Constituição Federal a questão do planejamento familiar, e depois nós tivemos, então, uma lei específica. Então, esse direito é um direito fundamental. Então, no artigo 226, parágrafo 7º da Constituição Federal, nós temos a questão do planejamento familiar, a lei do planejamento familiar, que é específica, que é a lei 9.263, de 1966, e o artigo, nós só temos um dispositivo no Código Civil que trabalha com a questão da não interferência, que é o artigo 1565, parágrafo 2º, e o artigo 1597, que trata da reprodução humana assistida. Só. Então, quais são os valores jurídicos consagrados perante o Instituto Familiar e o direito do planejamento familiar? Então, todos já viram que a família é a base da sociedade e estrutura de proteção estatal. Os valores jurídicos seriam a pluralidade, a dignidade, a solidariedade e o afeto, que hoje é requisito de qualquer relacionamento. As pessoas se unem não mais para procriarem, sendo a procriação uma consequência, e elas se unem, então, pelo afeto. As pessoas, elas têm autonomia absoluta para exercer o planejamento familiar da forma como bem entenderem? É claro que não. Porque o exercício do planejamento familiar, ele está atrelado à parentalidade responsável.
E a parentalidade responsável é que as pessoas têm que prover assistência moral, material, intelectual para os filhos. E até a questão da orientação sexual dos filhos, que eu complemento com esse requisito também. Agora, quando você recorre às técnicas de reprodução humana assistida, você não pode praticar eugenias avessas, você não pode utilizar o diagnóstico pré-implantacional para ter um designer baby. Então, tem que haver uma responsabilidade dessas pessoas quanto ao planejamento familiar. E daí nós temos o artigo, então, 227, 229 da Constituição Federal, nós temos o artigo 4º da Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a Convenção sobre os Direitos da Criança, criada pelo Fundo das Nações Unidas, né, que trata dessa questão dos direitos da criança. Nessa perspectiva, a reprodução humana assistida ela tem que respeitar valores éticos e jurídicos, sobretudo aqueles direcionados à criança e ao adolescente. Então, você não pode concretizar o seu projeto parental sem respeitar essa criança que está por vir. E em relação eu acho interessante, antes de eu adentrar a questão das técnicas de reprodução humana assistida, eu estar passando para vocês a questão da evolução da reprodução humana assistida. Então, nós tivemos o primeiro bebê de planeta em 1978, que foi a Louise Brown, na Inglaterra. E depois, nós tivemos aqui, em 1984, o primeiro bebê de planeta brasileiro, que foi a Ana Paula Caldeira, em São José dos Pinhais, aqui no meu estado, no estado de Paraná. Então, quase 20 anos após o nascimento da primeira criança brasileira, fruto do emprego das técnicas de reprodução humana assistida, o Código Civil reconheceu, no artigo 1597, a presunção de paternidade de crianças advindas da fecundação artificial, tanto homóloga quanto da inseminação artificial heteróloga. E também tratou da questão dos embriões excedentários, né, decorrentes da concepção artificial homóloga. Então, em relação às técnicas de reprodução humana assistida, qual que é o objetivo dessas técnicas? Otimizar as chances para que a pessoa tenha, então, uma gravidez. E nós temos, então, as questões de infertilidade e de esterilidade. O que seria a infertilidade? A redução da capacidade de conceber. E a esterilidade, a incapacidade absoluta e irreversível de fertilização natural. Então, as técnicas de reprodução humana assistida, elas funcionam como instrumento importante para a solução de problemas tanto de esterilidade quanto de fertilidade. E também para evitar a transmissão de doenças hereditárias dos genitores à prole, que é quando você utiliza o procedimento do diagnóstico pré-implantacional. E também uma forma de viabilizar, então, a realização do projeto parental de casais hetero-homoafetivos, ou pode ser uma família, então, monoparental. Daí nós tivemos muitos avanços das técnicas de reprodução, né? E esses avanços, surgiram com esses avanços discussões éticas e legais, porque houve a possibilidade da manipulação genética, se eventual possibilidade de clonagem, a maternidade substitutiva, que a gente chama de barriga de aluguel, a doação de embriões, você acaba não respeitando os impedimentos do artigo 1521 do Código Civil, a adoção de garetas de terceiros, criopreservação de embriões, que tem um lapso temporal de 3 anos, que não é um prazo que está ligado à biologia, mas um prazo que o próprio legislador ele deu como 3 anos, né? Então, utilizando, você pode descartar, você pode enviar para pesquisa, ou você pode fazer, então, a doação desses embriões. Então, quais as principais técnicas de reprodução humana assistida? Nós temos a inseminação artificial, que pode decorrer de 2 possibilidades. As técnicas de fecundação in vivo, que são aquelas que permitem a concepção pelo próprio corpo da mulher, e aquela que ocorre, então, em laboratório, através de transferência. Então, a fertilização in vivo, que a gente chama de FIVET, né? A fertilização do óvulo pelo espermatozoide ocorre em laboratório com a posterior transferência de embriões. E nós temos uma resolução do Conselho para que não haja sobra de muitos embriões, que só mulheres até 35 anos, 2 embriões. Mulheres entre 36 e 39, 3 embriões. Mulheres com 40 anos ou mais, até 4 embriões. Né? E daí tem a questão da idade também. Daí a questão de 50 anos, né? Essa limitação, infelizmente. No que tange ao material genético a ser utilizado, então as técnicas elas podem ser homólogas e heterólogas. E daí
Na técnica heterossexóloga, é o material do próprio casal, ou da própria pessoa. Na heteróloga, já entra o material de terceiro. Você pode recorrer tanto o sêmen quanto o óvulo, ou só o sêmen, ou só o óvulo, em relação a isso. Daí nós temos a questão do diagnóstico. Eu estou indo muito rápido? Não, tá ótimo, professora. Eu estou até quieto aqui para poder acompanhar tudo direitinho, mas estou fazendo as minhas anotações para perguntar. Então, tá bom. Em relação ao diagnóstico genético implantacional, o que seria? Qual que é a finalidade deste procedimento? É um exame de alta tecnologia que auxilia casais que são portadores de doenças genéticas a terem filhos saudáveis. Só que esse procedimento, ele possibilita que você pratique eugenia. Agora, é claro que vai dar ética do profissional da área da saúde, porque a resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução 2168 de 2017, se aplica só aos casais, só aos profissionais da área da saúde. Ela não se aplica para aquelas pessoas que estão indo contratar esses profissionais. Então, nós temos a Lei de Biossegurança, que é uma lei incipiente, porque ela trata de diversos assuntos, e ela tem poucos dispositivos específicos quanto à reprodução humana. Proíbe a clonagem, fala do lapso temporal de 3 anos, permite o descarte, a doação de embriões, né? Então, ela, na verdade, ela não resolve toda a problemática que o tema tem. Professora, deixa eu até interromper e atrapalhar um segundo, e essa questão da eugenia eu acho que é extremamente delicada para a gente tratar, e nós, já que o grupo de pesquisa, já tivemos algumas discussões sobre o tema. Eu queria, se possível, se a senhora pudesse fazer uma relação com a questão da eugenia e as melhores condições possíveis para o futuro filho. Porque há algum tempo, num dos nossos nossas primeiras reuniões virtuais, a gente assistiu um curta-metragem em que se tratava um pouco dessa questão e nós discutimos um pouco esse tema. E uma das ponderações que eu fiz é que mesmo na realidade atual, em alguma medida, ocorre alguma sorte de eugenia a partir do momento em que, por exemplo, se tem 3, 4 embriões, o médico tem condições de dizer, esse daqui tem melhores condições do que esses daqui. Então nós vamos escolher esses que têm melhores condições. Isso ensejaria, em alguma medida, uma concepção de eugenia e discussões de fundo ético? No momento em que ele diz para o casal, esse se tem melhores condições, não deixa de ser um procedimento eugênico. Tá? Porque é claro que o médico vai escolher o quê? O embrião com uma potencialidade de ser mais saudável do que o outro, o que não ocorreria numa concepção natural. Exato. Então, nós acabamos tendo um procedimento eugênico. E é claro que ninguém vai contratar um profissional que trabalha com reprodução humana assistida para ter um filho que tenha problemas. E, normalmente, essa escolha ela será realizada. E é um procedimento eugênico. Eu acho que o grande problema é que a gente... Isso. Eu acho que o grande problema é que hoje em dia, a gente ouve a palavra eugenia e parece que é quase que um palavrão, que é quase que uma ofensa. Mas, assim, não usando numa perspectiva equivocada, obviamente, mas tentando entender o que é exatamente a acepção do termo, ela vai acontecer em alguma medida nessas condições, como a senhora acaba de trazer, né? Ela vai ocorrer. A sexagem, ela só para afastar doenças congênitas, ela é proibida, mas eu acredito que na prática, talvez ela ocorra sem afastar doenças congênitas, não é? Então, professora, eu vou dar para a senhora o exemplo que eu usei com os alunos há algumas semanas, um desses nossos bate-papos. Se haveria ou não a possibilidade de algum exercício de escolha. Pense na prática. O exemplo que eu dei eu pessoalmente, eu tenho 2 filhos. A minha atual esposa, ela tem 4. E nós só temos meninos. Nós temos 6 meninos ao todo. É claro que eu não posso negar que eu tenho um sonho, entre aspas, de, se eu tiver um outro filho, eu queria ter uma menina. Por quê? Porque eu quero ter essa experiência. Enfim, na prática, se eu for procurar um médico para fazer uma inseminação artificial e ele tem essa informação da sexagem, será que ele não vai me passar essa informação? Na prática? Será que é tão antiético que ele me dê essa informação, que eu me utilize dessa informação? Enfim, eu acho que a gente tem essa, como a senhora acaba de dizer, a discussão entre aquilo que está na teoria e o que acontece na prática, muitas vezes, vai ter esse impacto, né? É bem diferente, porque você vai depender se aquele médico ele vai seguir à risca a resolução ou não. Não é? E nós temos questões, eu não trouxe a questão da redução embrionária, mas, por exemplo, quando se fala de aborto, redução embrionária é uma espécie de aborto.
É uma espécie de aborto, e é permitida, não é? Então, Exato. tem várias situações em que elas acabam sendo permitidas ou acabam sendo praticadas e o médico ele não tem a questão ética. Agora, ele vai responder perante o conselho se houver uma denúncia. Se não houver uma denúncia, agora eu pergunto, professor Leandro, quem tem interesse em fazer essa denúncia? O casal que Claro. é beneficiado com uma criança do sexo feminino? Exato. Não vai realizar isso. E nem o profissional que está ligado àquele médico que pratica a reprodução humana assistida, ele vai também denunciar, porque ele também faz parte daquela equipe. Sim. Então, eu acho que algumas coisas talvez teriam que ser revistas, claro, dentro, né, de conceitos éticos e jurídicos, né? Então, sim. Eu pergunto, existe legislação específica do diagnóstico pré-implantacional? Não, nós temos só a resolução 2168 de 2017, que autoriza esse procedimento, e muitas vezes nós podemos utilizar desse procedimento para o bebê medicamento, que eu não sei se vocês já ouviram falar desse bebê medicamento, que, na verdade, eu tenho um filho doente e eu quero, então, ter um outro filho para que esse outro filho venha, por altruísmo, claro, venha a beneficiar com um transplante de medula o outro. Mas até que ponto essa criança que nasceu, o que ela vai pensar a respeito disso? Né? Como ela vai se comportar quando ela tiver conhecimento de que ela nasceu com esse intuito, com esse objetivo? Tudo bem, todo filho acaba sendo amado, mas será que ela vai se sentir bem? Então, eu não sei essa questão do medicamento, eu penso muito acerca desse assunto. Se realmente um filho deve nascer para servir de transplante para outro. É claro que você não pode afetar a integridade física desse que nasceu com esse objetivo. Mas há casos na literatura, por exemplo, de crianças com 1 ano e meio ou 1 aninho na Itália, que foi feito transplante de medula. E falar que uma criança de 1 ano, 1 ano e meio corre risco num transplante, eu não sou da área da saúde, mas eu vislumbro que corre, sim, algum tipo de risco. Toda intervenção médica, você pode correr um risco de vida, né? E o evidente conflito de interesses que você tem aí entre a manifestação dos pais e das crianças, nesse caso. Esse tema é extremamente complexo, concordo. Aqui no Brasil, o Ministério Público vai participar, vai ter que ter autorização dos pais, mas será que isso talvez ocorra na prática, com todos os cuidados? É algo complicado. E aqui, a resolução, ela fala que o tempo máximo de desenvolvimento de embriões é de 14 dias. Tá? E fala que a sexagem é só para evitar doenças hereditárias, que a gente acabou tocando no assunto, né? Sim. Mas pessoal, vocês estão tendo o áudio e vídeo da professora ainda? Caio, por favor, se estiver por aí, se manifeste. Ana respondeu aqui que perdemos contato. Exato, acho que caiu. Então, vamos fazer o seguinte, vamos esperar, então, enquanto a professora retorna, e enquanto isso a gente vai conversando aqui entre nós. Espero que ela consiga fazer a conexão. Caio disse que caiu a energia, ela me avisou, tá certo. Caio, então faz uma gentileza para mim, se você puder ir conversando com a professora e nos contando o que está acontecendo, eu agradeço, tá? Enquanto isso, eu vou conversando um pouquinho com vocês sobre a questão. Vejam que, muito próximo daquilo que nós discutimos já em alguns outros momentos, existem alguns elementos relacionados à reprodução humana assistida que vão tocar sempre na perspectiva ética, como a professora vinha trazendo até então, e muitas coisas já têm um respaldo jurídico. O nosso grande problema com relação ao tema é que, como a professora trouxe há alguns minutos, é assustador a gente considerar coisas como, por exemplo, e acho que eu já até comentei isso com vocês numa outra situação, o primeiro caso de inseminação artificial do mundo é do final dos anos 70. O primeiro caso de inseminação artificial do Brasil é do início, quase meados dos anos 80. O nosso código, ele é de 2002. E ainda assim, o nosso código solenemente ignora a questão da reprodução humana assistida, da inseminação artificial e todas as técnicas a isso vinculadas. E, mais uma vez, fica claro que a gente tem um código que, apesar de ser um código de 2002, ele é um código que apresenta algumas defasagens assim, bastante consideráveis. Importante também a gente considerar e ter em mente outra informação que é próximo daquilo que nós discutimos. Ainda que exista vedações de cunho ético
para que a gente fale em reprodução humana assistida, a discussão da eugenia e da sexagem que nós falávamos há alguns instantes, fica claro que, na prática, essa questão ela pode vir a acontecer, ela pode ter uma incidência prática. Por quê? Por uma razão muito corriqueira. Quando o médico vai dizer quais são as funções dos embriões que foram fertilizados, ele vai trazer informações quanto a essa melhor ou menor possibilidade desse embrião efetivamente vir a ter vida, né, ter a sua implantação com êxito e menor. E, normalmente, quando se fala isso, se traz essa informação também se aquele embrião é um menino ou uma menina. O critério da sexagem ele vai estar ali inserido nesse bate-papo. Então, vai ser difícil a gente pensar em como desenvolver isso. Então, acho que é algo que nós vamos ter que considerar bastante nesse nosso bate-papo. Eu recebi aqui a informação do Caio, eu não tinha visto, deixa eu tentar acessar aqui ao lado para ver uma coisa. Mas Caio me trouxe aqui agora uma informação importante. Caio, se você puder ligar vídeo e áudio aí, pode entrar para bater comigo por um segundo, por gentileza. Que eu vi que Caio me mandou aqui uma mensagem pelo WhatsApp. Mas, pelo que eu pude ver aqui, Caio me informa, a gente tem mais uma presença ilustre aqui também, que é a professora Ana Cláudia Pirajá, também, da Universidade Estadual de Maringá. Se a professora Ana Cláudia tiver... Caio apareceu aqui para mim, obrigado, Caio. Se a professora Ana Cláudia tiver aí mesmo, tiver a disponibilidade de um papo com a gente e participar dessa nossa conversa e compor esse nosso evento junto com a professora Valéria, seria uma honra poder ouvi-la também. Caio, a professora tá aí também? Pelo que você me passou, ela tá, né? Eu não consegui confirmar. Estou aqui, sim. Ah, que bom, professora. Muito obrigado pela sua presença, pela disponibilidade de abrir áudio para conversar aqui com a gente. Se a senhora puder nos presentear também com um pouco do seu conhecimento e a gente poder discorrer um pouco sobre o tema, seria uma honra poder ouvi-la. Assistindo a doutora Valéria, mas aqui nós estamos numa estabilidade do sistema que o meu também caiu. Aí eu puxei pelo 4G, mas e consegui continuar pelo telefone, né? Pelo telefone, porque pelo computador caiu. Certo. Então, o tema é realmente riquíssimo, né? A doutora Valéria está fazendo uma bela explanação, muito interessante, sobre essa questão que nos tormenta, né, que é a questão da reprodução assistida, que é esse aspecto jurídico, e vejo também que agora algumas questões também de ordem prática que têm surgido, que dentro dessa reprodução assistida, a utilização da utilização, por exemplo, de um útero de alguém, como que você vai colocar o nome, colocando no nome dos pais que vão receber essa criança, a questão dos alimentos. Então, acho que tem várias questões aí que podem ser abordadas, né? Como a gente não tinha conversado muito, eu também não sei muito em foco, eu estava mais aqui como ouvinte. Mas estou à disposição, se tiver alguma coisa, pode ir perguntando, se eu puder responder, estamos aqui. Vamos aproveitar para bater esse papo, então. Já que a senhora trocou nesse assunto, me veio uma ideia exatamente com base na sua fala. A senhora entende que seja plausível, e eu acredito que a gente vai ter uma discussão tranquila sobre isso, mas se pensar em alimentos gravídicos também, na condição da inseminação artificial. Sim, também acho. Né? E se a gente pensar na hipótese, e aí vem porque, até para pontuar, professora, os alunos já estão acostumados. A minha função nos nossos bate-papos, nas nossas conversas aqui, é fazer as perguntas maldosas. E lá no final eu tento dar a minha opinião. Eu também gosto. Eu acho que para a gente é a melhor forma. E eu pensando nisso, por que eu fiz o questionamento da inseminação artificial nesse contexto? Eu fico pensando na hipótese de o material já ter sido coletado, a inseminação ainda não ter sido feita, o casal tem um desentendimento e há a inseminação artificial depois, sem a concordância, por exemplo, do pai, né, do sujeito que ofereceu o material masculino. Nesse contexto, também a senhora também entende possível o pleito de alimentos gravídicos? Sim, ou haveria algum desdobramento para a mulher? Olha, o que eu penso? Se a gente vai falando aqui na questão dos alimentos gravídicos, uma situação onde eu estou utilizando material genético do casal, não estou utilizando de terceiro, ela simplesmente não conseguia reproduzir sozinha, precisou utilizar de uma clínica de reprodução. Então, nós estamos diante de uma inseminação artificial homóloga e, nesse caso, é perfeitamente possível. Eles se desentenderam, viviam uma união estável
se entenderam no meio, ela já estava nesse processo de fertilização, ela continuou. Provavelmente a clínica tem um termo, provavelmente não, obrigatoriamente, né? Porque hoje as clínicas estão muito bem organizadas no sentido de pegar esses termos. Então, eu vejo que é perfeitamente possível a questão dos alimentos. E, inclusive, na heteróloga, se esse pai concordou com essa inseminação e depois brigou, também acho que a gente pode utilizar, seria a mesma coisa que a gente aproveita aqui pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a gente fala, ou da lei de adoção, tá? Que eu posso utilizar como uma lei de paralelo aqui, para me valer nesse processo de alimentos, nesse processo onde essa criança vai nascer através de uma inseminação artificial, seja homóloga ou heteróloga, que ela não pode ser prejudicada. E aí a gente poderia pensar, então, ato contínuo, numa responsabilidade civil da mulher, nesse caso específico, em razão da má-fé? Se porque ela agir em face da criança, a gente não tem o que dizer, eu concordo contigo. Eu acho que a criança tem o direito aos alimentos gratuitos e ponto final, porque é em benefício da criança. O que eu fico pensando é que se, nesse caso, tendo de forma manifesta a caracterização da má-fé, se nós poderíamos discorrer sobre a responsabilidade civil também. Você quer ver um caso que foi bem interessante? Lembra daquela dupla? Eu nunca sei quem morreu, tem o Leandro e o Leonardo. Quem morreu foi o Leandro, professor. Eu tenho certeza que foi isso, porque eu sou sempre confundido com o Leandro ou o Leonardo. Então eu sempre falo que eu sou o morto da dupla. Mas então, foi o Leandro que morreu. Foi o Leandro que morreu. Isso, foi o Leandro que morreu. Lembra, o Leandro, ele deixou material genético em banco numa clínica de reprodução, e na época me parece que ele vivia ou estava casado, enfim, mas era para ser utilizado depois. Então vamos pensar, se ele não deixou uma autorização expressa, essa mulher vai lá, aproveitando-se daquele material genético, que na época, enquanto casada com ele, ou vivendo no estado, não sei bem como está, ela faz essa implantação do material genético, ela vai dar à luz a um filho daquele cantor que é milionário. Então, essa criança, ela passaria a ser, aí teria discussão também do direito sucessório, mas eu acredito que por ele ter deixado o material genético, ela poderia vir a pleitear essa sucessão, ainda que não existisse na época da morte, ela daria para ela trabalhar, porque eu já vi alguns casos assim, já de decisão. Então, essa criança passaria, então, a ter o direito à herança. Ora, se ela tem o direito à herança das pessoas, essa mãe não estaria sendo privilegiada com esse material genético ou por ter gerado o filho dele? Olha só como são questões difíceis da gente estar respondendo. Muito delicadas. E aí ela agiu de má fé ou não? Porque se ele morreu sem autorizar expressamente que fosse feito pós-mortem, mas ela utilizou daquilo, seria o caso, então, dessa criança ser beneficiada da herança, que seria uma briga enorme, né? Também quanto da herança. Sim. Eu não vou prejudicar a criança, mas a mãe agindo de má fé, perde o direito de administração dos bens dessa criança? Né? Porque a lei, salvo o melhor juízo, até onde eu me lembro, a lei não traz essa possibilidade. Ela fala da impossibilidade ou da vedação da administração do patrimônio pelos pais em caso de indignidade e deserdação. Isso. Então, mas ela não trata isso, né? Não trata disso, é verdade. Não trata. E aí a gente entra naquele caso em que o ilícito, ele compensa. Né? Porque a consequência, ou se eventualmente, se houver alguma consequência, vai ser para a mãe. Para o filho do sujeito que ofertou o material genético, para ele não vai haver uma consequência em razão disso. Então, eu acho que é mais um dos elementos que a gente tem que ponderar e questionar do nosso código em razão dessa sua falta de clareza, atualidade, de clareza, de atualidade, de assertividade com relação a alguns temas que são urgentes, né? Gente, dentro do direito sucessório, a inseminação artificial, a gente vai mexer muito. Porque essa questão mesmo, hoje só tem direito sucessório quem já existia no momento da sucessão, e existe aquela exceção ali que traz dentro da lei, mas ela fala nesses casos onde eu tenho já eu tenho material genético armazenado ali. Não tem quanto tempo? Passou os 2 anos, não vai poder mais? Então, eu me lembro que a professora Giselda também, a Aronaka, eu esqueci o sobrenome, enfim, falou... Ironaka, né, falou sobre isso, e ela traz essa lacuna que existe. Agora, vamos pensar que a mãe, ele já tem um filho que veio enquanto ele estava vivo, que ele realmente tinha. Aí depois a mãe, ela vai, né, implanta esse material genético, faz o laboratório e tal, e
implanta o embriãozinho lá, que é filho dele, né? Certo. E aí, como também que eu vou fazer? Um irmão tem direito à herança e o outro não? Olha que Fica difícil, né? fica difícil. E aí, pelo né? critério de igualdade entre os filhos, né, a gente consegue, né, pela previsão constitucional, acho que a gente consegue superar qualquer tipo de restrição nesse sentido. Pelo que eu posso ver aqui, professora Ana, acho que a professora Valéria já está de volta. Eu vejo que ela está aqui entre nós. Deixa eu ver se ela se manifesta, se voltou, daí se ela deu chamar, tudo certo. ela assume o bate-papo e eu vou saindo. Acho que ela está aqui de volta já. Eu só quero agradecer demais a professora Ana Cláudia, e Caio traz aqui uma informação que eu desconhecia e mostra algo extremamente importante. Caio, confirme se eu não estou falando nenhuma besteira, que eu não consigo acessar todas as informações nesse momento. A professora Ana Cláudia foi a primeira mulher presidente da OAB de Maringá, é isso, professora? Sim. Muito bom saber disso, e acho que é importante para o nosso grupo. A gente tenta trabalhar bastante essa questão e mostrar mulheres que, como a professora Ana, a professora Valéria, que atingem cargos efetivos, é extremamente importante para que as nossas várias mulheres que acompanham a gente nesse bate-papo e fazem parte do grupo tenham um estímulo para continuar nessa árdua luta. Professora, muito obrigado pela sua intervenção. Eu vou convidá-la daqui a pouco para falar mais um pouco com a gente aqui também, se a senhora tiver disponibilidade, e depois vamos combinar para que nós tenhamos o prazer de ter uma palestra exclusiva sua aqui no nosso bate-papo, tá bom? Vai ser um prazer. Eu posso ficar mais uns 10 minutos assistindo, depois eu vou... Tá ótimo, professora. Muitíssimo obrigado, viu? Tem que sair uns professora Valéria, que bom que a senhora conseguiu retornar aqui. Eu estava batendo papo com a professora Ana exatamente para tentar aguardá-la. Que bom que a senhora conseguiu retornar. Por favor, prossigamos. Então, eu estava falando sobre a questão do bebê medicamento, né? Isso. Sobre isso. Então, daí tem algumas questões que são interessantes em relação ao bebê medicamento, que se a gente diz sim ao bebê medicamento, por que não ao bebê clonado, se pudesse, já que esse bebê medicamento é muito próximo do irmão. E é aceitável essa condição de meio para uma criança, porque, na verdade, ela está sendo um instrumento para que a outra sobreviva, não é verdade? E se, ao dispormos do corpo de uma criança, estamos desobedecendo o princípio da intangibilidade do corpo, uma vez que essa criança não é o doente, né? Ela uma objetificação forte que a gente vai discutir, porque a criança ela passa a ser, numa certa perspectiva, quase que um produto nessa relação, né? Ela é difícil assim, essa perspectiva. E também tem a questão se o corpo dessa criança pertence à ciência ou à família. São algumas questões que eu sempre faço para os meus alunos da graduação e mestrado, né? Então, eu acho que tem que se pensar muito nessa questão do bebê medicamento, né? E não deixa de ser também uma técnica de eugenismo. Sem dúvida. Né? Bom, voltando lá para o diagnóstico genético pré-implantacional, vamos lá. Daí também, esse diagnóstico pré-implantacional, ele permite que você possa escolher características biológicas e o padrão genético dos embriões. E é possível também a possibilidade de praticar eugenia às avessas, que é proibido. Então, na literatura tem um casal, um afetivo de surdas, e que elas entendem que a surdez é uma identidade cultural. Então, elas acabaram optando por ter um filho com alguém que fosse um doador, que fosse surdo. E a criança nasceu e havia a perspectiva da criança desenvolver um pouquinho, mas elas optaram por não, porque elas entendem a identidade cultural. Também há casos de pessoa que é anã e que prefere ter filhos anões porque é mais viável, enfim. Então, é uma prática que é condenável, mas que já ocorreu. E nesse caso, professora, como é que fica o melhor interesse da criança? Ainda que ela não seja ainda uma criança, ela ainda seja um embrião, eu entendo tudo isso, mas, de uma certa maneira, e é uma discussão que nós temos também no grupo, numa outra feita, você está fazendo uma opção que, socialmente, vai tornar a vida dessa criança mais complicada. Eu não estou dizendo que ela vai ser anormal, eu não vou entrar nessa perspectiva, porque o conceito de normalidade é amplamente subjetivo, não é essa a discussão. A minha pergunta é, para a realidade social, essa criança ela vai enfrentar mais dificuldades do que outra. Será que os pais teriam essa liberdade também? Porque é complicado, não? Eu entendo que não, que você não pode realizar o projeto, concretizar o seu projeto parental de forma irresponsável.
Então, é algo que é condenável, porque a criança, ela poderia até desenvolver, ouvir, ela não, foi uma opção, entendeu? Então, você está gerando uma criança com problemas. Uma coisa é uma contingência, você nascer com algum problema de saúde. Outra, você ser gerado de forma proposital dessa forma, né? E daí nós temos a questão da neogenia, que não se confunde com a eugenia, porque a neogenia consiste no jeito que o sujeito tem de nascer, então, saudável. E também nós temos também essa questão do diagnóstico pré-implantacional, que é chamado, tem um termo que a gente usa de slip slope, que é uma rampa escorregadia, que você permite que esse procedimento faça com que crianças nasçam como designer baby ou venham a ter problemas como uma eugenia às avessas. Então, essa questão do bebê medicamento, eu não sei, eu já pensei muito sobre isso, porque a morte que é muito difícil você trabalhar com a morte, mas a morte ela é inevitável para qualquer pessoa, né? Sim. Bom, em relação, agora eu vou estar trabalhando com vocês, e só para complementar em relação ao bebê medicamento, no Brasil é permitido, e em 2012 houve o primeiro nascimento, o primeiro bebê medicamento, e a resolução do Conselho Federal de Medicina, ela permite desde que haja autorização legal, enfim, e são os pais que representam. Se a criança está numa fase um pouco mais adulta, ela vai ter um sentimento informado, e ela vai receber as informações adequadas do procedimento que vai ocorrer. Agora eu vou tratar sobre a questão da seleção de genes e gametas pelos idealizadores do projeto parental. Então, quais são os princípios e normas que respaldam, então, a limitação dessa técnica, né? A técnica de praticar eugenias avessas ou designer baby. Então, o embrião, como ser humano em desenvolvimento, ele não possui capacidade de reação nem autonomia para funções. Então, ele acaba se tornando muito vulnerável. Então, logo, o Estado ele tem que proteger esse embrião. Mas tem pessoas que falam, mas o embrião ele tem só a natureza de ser humano, ele não tem dignidade nenhuma. E eu trabalho a questão da dignidade desse embrião e que nós temos que aplicar o princípio da beneficência, o Estado ele deve proteger esses embriões, e não pode ser descartado de qualquer forma, ou tirado de qualquer forma a pesquisa, né? Mas tem outros doutrinadores que entendem que o embrião ele equivale ao nascituro, esse embrião criopreservado. Só que, assim, o nascituro ele se encontra no ventre materno, o embrião está fora do ventre materno, ele está criopreservado, difere de nascituro, difere de pessoa que interage com o mundo. Prole eventual é aquela que vai nascer, tem 2 anos para nascer da abertura da sucessão, que é a morte de uma pessoa, né? Então, acho que tem essa diferenciação de nascituro, embrião criopreservado, pessoa, prole eventual. Só que o fato de ter uma média expectativa de vida não quer dizer que ele não tenha que ter direitos respeitados, porque, afinal de contas, todos nós fomos um embrião um dia, ainda que não biopreservado, né? Alguns. Então, nós temos que pensar nessa questão do bem-estar do ser em desenvolvimento e o direito a uma vida digna, que se sobrepõe, então, à autonomia dos genitores, né? Então, recursos da ciência e medicina, eles só podem ser utilizados quando eles promovem o bem-estar, a saúde e a dignidade dos seres humanos envolvidos nos procedimentos, nascidos ou com expectativa de vida. Em relação à destinação dos embriões sedentários, como, então, cuidar dessa questão, fiscalizar a destinação dos embriões sedentários em caso de divórcio, ruptura de união estável, doença grave ou falecimento de alguns genitores. A lei de biossegurança, ela permite o descarte em caso de viuvez, em caso de divórcio. E também o descarte dos embriões inviáveis. Mas o que seriam os embriões inviáveis? Porque quem pode dizer qual embrião é inviável e qual embrião é viável? Só quem trabalha na área da saúde com reprodução assistida. E será que somente os embriões inviáveis eles são descartados? Depois de 3 anos, nós temos aí a questão dos embriões viáveis também. Então, é uma questão que nós temos que pensar em relação a essa destinação dos embriões. E a resolução, ela permite, né, que em caso de divórcio, dissolução de união estável, ou de doenças graves, ou falecimento de um dos cônjuges ou companheiros, que possa haver, então, a doação, encaminhamento para pesquisa, e até essa questão da doação. Nós temos um problema aí, que é a inseminação pós-mortem, que pessoas falecidas, que deixam material genético, que possa ser utilizado pelo outro cônjuge, ainda que sem autorização, para que uma criança venha a nascer fruto de um relacionamento que já não existe mais. Então, eu fico me questionando se seria correto nascer uma criança após o falecimento de um dos genitores.
O artigo 1597, ele fala que tem que haver consentimento. Mas é claro que se essa criança nascer sem que haja consentimento, ela vai ter o direito à filiação, porque é um direito imprescritível. E eu entendo que ela terá também o direito sucessório. E daí, como não há previsão legal, nós podemos trabalhar com um prazo para não ficar eternamente, por uma questão de segurança jurídica, fica lá, aquele embrião genético lá congelado, ou embrião criopreservado, e depois de 20, 30 anos lá, surge essa criança, já houve um inventário. Então, que nós pudéssemos adotar, então, o prazo, 2 anos da prole habitual, que seria, então, 2 anos da abertura da sucessão, para essa criança, então, nascer e ter, então, direitos sucessórios. Porque o direito da filiação não tem que se discutir. Agora, no Brasil, eu já vi inúmeras situações em que a noiva, que o noivo faleceu de câncer, ela pediu autorização junto com os pais dele para poder fazer inseminação pós-mortem, mas eu pergunto, será que essa pessoa vai ter um outro relacionamento? Essa criança vai já nascer sem a presença de um dos genitores? E daí vai se estabelecer uma filiação socioafetiva, com certeza, em relação ao próximo relacionamento da pessoa. Então, é algo assim que eu pensando se realmente a pessoa deveria realizar a inseminação pós-morte. Muitos países não admitem isso, mas no nosso país isso é tranquilo, a pessoa ela vai conseguir a inseminação pós-morte. Em relação à lei de biossegurança, que é a lei 11.105, no artigo 5º, ela dispõe que será permitida a utilização de embriões experimentais com tudo terapêutico de pesquisa, desde que sejam considerados inviáveis. Então, eu falei para vocês que esse conceito de inviável vai depender muito do profissional da área, e que sejam congelados, então, 10 anos ou mais da data da publicação da lei, né, com o consentimento dos genitores, sem fins lucrativos. Essa questão de doação de material genético, eu não sei se as pessoas levantam um belo dia e falam, hoje eu vou doar um óvulo, ou vou fazer uma doação de um sêmen. Então, esses bancos de sêmen, eu não sei o procedimento, a fiscalização que há em relação a esses bancos de sêmen. Se realmente há fiscalização e as pessoas, elas repassam esse material, doam esse material sem fins lucrativos. Porque eu não vejo fiscalização, nós temos 3 clínicas em Maringá e eu nunca houve nenhuma fiscalização mais efetiva, como que funciona isso em relação ao Estado. E quais seriam, então, os direitos do embrião? Bom, eu entendo que o embrião ele tem que ter preservada a sua dignidade, tem que ter garantida a sua proteção, ainda que de forma diferenciada. Nós não podemos comparar o embrião ao nascituro, mas ele também tem que ter uma proteção jurídica, né? Até essa questão da pesquisa com células-tronco embrionárias, para você fazer essa pesquisa, você acaba destruindo, então, os embriões. E essa pesquisa é destinada para outras pessoas, não para aquele embrião que foi destruído, né? E a resolução do Conselho Federal de 2168, de 2017, ela contém normas contraditórias, porque ela permite a destruição dos embriões, mas autoriza o descarte pelo casal se ocorrer a dissolução do casamento da união estável, ou do vínculo matrimonial, enfermidade de um ou de ambos, ou quando ocorrer a morte de um deles, ou ainda em caso de doação dos embriões. Voltando em relação à inseminação pós-mortem, muitos doutoradores defendem que a pessoa que dá o consentimento para a utilização, ela poderia preservar o patrimônio e não precisaria nem se utilizar em relação àquele lapso temporal da prole habitual de 2 anos, se tivesse no testamento algo destinado a esse filho, que já foi, muitas vezes, um embrião que já foi concebido, né, em relação a isso daí. Nós temos também uma outra situação, que é a situação da coparentalidade. Não sei se vocês já ouviram falar sobre coparentalidade. 2 pessoas que não têm relacionamento nenhum afetivo, nem sexual, e elas pretendem ter um filho juntas. E se utiliza, então, da reprodução humana assistida. Para algumas pessoas, isso seria inviável, que essas pessoas deveriam ter um bom relacionamento. Mas, normalmente, essas pessoas, não existe um litígio entre elas em questão de guarda, visitação, alimentos. Elas começam um relacionamento assim, para ter um filho, e se utilizam da reprodução humana assistida com esse fim. Então, eu acredito que são pessoas mais maduras em relação a isso, em relação a estabelecer uma guarda posteriormente, a estabelecer um pensionamento, porque não há um litígio entre elas. Então, eu não vejo problema em ter filhos através de uma coparentalidade utilizando da reprodução
humana assistida. Só que é claro que é algo novo e sempre há uma certa resistência em relação eu não poderia ter um contrato de geração de filho, porque isso não cabe na parte contratual do nosso código. Mas é quando duas pessoas, né, querem ter um filho e acabam criando uma amizade, ou podem ser até amigos, e vão realizar o projeto parental dessa forma. Então, algumas vezes, professora, quando eles fazem esse acordo de coparentalidade, quando ele é escrito efetivamente, muitas vezes no próprio acordo, as regras que vão direcionar guarda, alimentos e por aí vai, elas já são inseridas previamente para depois serem homologadas para ter efeitos para a criança. Mas muitas vezes, no acordo para essa negociação que está sendo feita, eles já estabelecem essas medidas exatamente para evitar problemas posteriores, né? E eu não vejo, assim, pela resolução, até pelo planejamento familiar e pelo dispositivo da Constituição que trata do planejamento familiar, eu não vejo problema na coparentalidade. Eu defendo a coparentalidade. E depois nós temos também a questão do direito à origem genética e o direito ao anonimato. É claro que se muitas pessoas... Tem algumas pessoas que defendem que a criança teria o direito de saber a sua origem. Que daí você pode deixar de ter doadores, porque não sei se o doador gostaria que a criança, o material genético, tivesse conhecimento no futuro de quem ele é. Nada impede, se houver um problema de saúde, dos médicos entrarem em contato para essa criança ter algum tipo de transplante, material genético, enfim. Mas é uma questão muito complicada, porque o direito de genética é imprescritível, é um direito da personalidade, e, ao mesmo tempo, nós temos a questão do direito ao anonimato, e eu já vi na literatura que tem pessoas, por exemplo, que vendem material genético na Inglaterra e compram cerveja, por exemplo. A pessoa não tem essa preocupação, né? Ela está doando, ali tem um ato de altruísmo, mas ela não quer ter nenhum tipo de vinculação. Então, ainda que a pessoa tenha direito a conhecer sua origem genética, ela não vai ter direito à filiação, não vai ter direito a alimentos, não vai ter direito sucessório. Ainda que isso... E nós temos no Brasil... projetos em relação a essa questão da origem genética, mas isso não irá gerar qualquer tipo de direito em relação ao doador. Então, o direito de conhecer os pais biológicos é personalíssimo, é imprescritível, é indisponível, é irrenunciável, mas quando nós trabalhamos com doação, não vai gerar direitos em relação ao doador. Em relação à clonagem reprodutiva, ela é proibida, não é? Então, nós não podemos, ainda que se fosse possível, ela não é permitida, né? A clonagem pela lei de biossegurança. Depois nós temos a questão da cessão de útero, que é algo assim, muito controvertido, que a gente chama de barriga de aluguel. Eu não gosto desse termo de barriga de aluguel, eu prefiro maternidade substitutiva, cessão de útero, em que você concretiza, então, aquele teu projeto parental através que uma outra pessoa venha a gestacionar para você, né? Pode ser com o seu material genético ou material genético de terceiro e pode ser, inclusive, da própria pessoa. Então, a cessão de útero é permitida no Brasil? Pela Resolução 2168 de 2017, só que tem algumas restrições, tem texto até o 4º grau. Mas você pode pedir para que o terceiro faça isso? Só a resolução do conselho. Só que se vocês pegarem na internet, vocês vão encontrar anúncios de mulheres que estão se oferecendo para maternidade substitutiva por um valor, dizendo, eu já tive filhos, então eu consegui gerar filhos saudáveis, enfim, eu estou bem, eu sou apta, eu não vou querer ficar com essa criança porque já tenho meus filhos. Existe uma comercialização aí. Eu não vi nada aqui, na prática, no nosso país, sobre essa questão de maternidade substitutiva que desse problema, que fosse levado ao tribunal. Já vi casos nos Estados Unidos, então, que houve a gestação, houve um conflito negativo, porque o casal queria que ela abortasse, porque a criança apresentava um problema genético. A mãe que estava gestacionando, ela falou que não ficaria com a criança, mas também não iria abortar contra os princípios dela. Daí o casal disse que não iria assumir a criança, e, no final, eles acabaram pagando uma indenização e a criança foi encaminhada, então, para adoção. Então, se isso ocorrer aqui no Brasil, da mãe que está gestacionando, não quiser ficar com a criança, ainda que o material seja genético dela ou não, e o casal não quiser, essa criança ela vai para a vara da infância e juventude, e eu acredito que o promotor ele tem que ingressar com uma ação para cobrar desse casal a responsabilidade dele, porque esse casal foi que idealizou o projeto parental.
Em relação aos conflitos positivos, eu vejo da seguinte forma, que se a mãe gestacionou, ela quer ficar com a criança, o casal também, ainda que o material seja genético dela ou não, eu entendo que quem idealizou o projeto parental é que tem direito, então, a ficar com a criança. Já vi casos na literatura de ficar com um casal que idealizou o projeto parental, isso foi nos Estados Unidos, e a mãe gestacional, ela, então, ficou com direito à visitação, porque o material genético pertencia à pessoa dela. A gente não pode dizer que o Brasil não seja considerado uma rota de turismo reprodutivo, porque não é como a Índia, mas é uma rota de turismo reprodutivo, e tem casais aqui que vêm aqui para ter, então, filhos através da maternidade substitutiva. Né? Então, nós temos 170 centros brasileiros de medicina reprodutiva. 10% oferece aos seus clientes um cadastro de mulheres dispostas a alocar seu útero e serem remuneradas por isso. Tá? Então, em âmbito internacional, é um tema bastante controvertido. Então, alguns países não aceitam, como a Alemanha. Na Inglaterra, não há esse tipo de proibição. A Espanha considera nulo de direito ao contrato. Nós não podemos falar em contrato de gestação, porque isso não cabe, né, em matéria contratual. O que nós podemos falar é uma ação mesmo de útero, e daí você dizer, não pode haver remuneração. Isso é muito complicado, porque eu acho que a gente poderia aplicar, então, os alimentos da vida da pessoa. Sim. Ela vai perder as roupas, ela vai ter que ter uma alimentação adequada, ela vai poder trabalhar no final da gestação, ela vai precisar de um plano de saúde, uma alimentação diferenciada, um pré-natal, e remédios nesse período. Então, eu acredito que nós podemos resolver esse assunto no nosso ordenamento jurídico através dos alimentos gravídicos. Eu acho que seria uma forma, porque falar que a pessoa vai fazer isso só por altruísmo, sem ter nenhuma ajuda, isso não vai existir na prática. Para quem já ficou grávida, sabe que isso não é possível. Então, seria uma forma de resolver o assunto de uma forma satisfatória, né? Daí, por exemplo, na Austrália é proibido o contrato de gestação, Finlândia, Suíça, Suécia, Dinamarca, Áustria, Holanda também proíbem esse contrato de gestação. Nos Estados Unidos depende muito do estado, né? Tem alguns estados que outros que não. E Rússia, Ucrânia, Índia permite a prática da gestação substitutiva. E em Portugal nós temos uma lei específica, nela é considerado legal esse tipo de prática. Então eu acho que aqui é permitido, com parentesco até o 4º grau, terceiro, só com autorização do conselho, e eu acho que a ajuda que nós poderíamos dar para essa grávida seria então os alimentos gravídicos, para que ela tenha uma gestação tranquila. Agora, qual a responsabilidade do casal idealizador do projeto e dessa mulher que está cedendo o seu útero? É claro que ela não pode fazer uso de drogas, embriaguez contumaz, não pode tem que ter cuidados devidos com a gravidez. Qual seria a responsabilidade dela perante essa criança? Qual seria a responsabilidade do casal? O casal pode escolher o parto? É claro que não. Né? Mas o casal poderia dar uma ajuda psicológica, porque ela vai passar uma série de transformações no corpo. É algo para se pensar em relação a isso, né? Eu não vi nenhum problema, não tive acesso a nenhum caso que nós tivéssemos problema na nossa literatura, né? E eu defendo que, eu acho que quem tem responsabilidade no cuidado com a criança e no sustento com a criança é quem idealizou o projeto parental. E essa mãe substitutiva, ela poderia ser responsabilizada se ela não cuidasse da gestação de forma, então, satisfatória desse nascituro. Isso em relação à cessão de útero, que eu teria para falar para vocês, eu também não tipifico como crime de compra ou venda de órgãos, porque os anexos embrionários, quando a criança nasce, já saem com a própria criança, ela só está cedendo o próprio útero. Essas seriam as minhas considerações em relação à reprodução humana assistida. Eu espero ter esclarecido todos os problemas e estou aqui à disposição para as perguntas. Professora, muito obrigado, foi ótimo mesmo. Eu aqui fiquei ouvindo e às vezes eu ficava olhando para o lado aqui, porque eu estou fazendo as minhas anotações aqui de tudo que me vem à mente, de tudo que me passa pela cabeça. Os alunos, caso queiram elaborar alguma pergunta mais uma vez, coloquem aqui no chat que a gente tenta passar para a professora em seguida, tá? Mas, professora, eu tenho uma pergunta bem atual para a gente tentar imaginar e tem a ver com essa última parte da sua explanação, apesar de ter algumas anteriores aqui. Mas a primeira delas que eu queria fazer, em verdade, é a seguinte: na questão da gestação e substituição, que a senhora trazia agora nos últimos minutos, a senhora entende que seria possível que aqueles que fizeram o planejamento parental, né, os pais efetivos, os contratantes da garota que está fazendo gestação, de imporem algum tipo de medida de restrição à circulação dessa moça, ou qualquer coisa que o valha,
nesse período de pandemia? Alguma modalidade de restrição, não de liberdade geral, mas impor que ela não fique em determinada localidade, que ela passe a residir num determinado outro lugar, ainda que ela não queira? Essa seria a minha pergunta no primeiro momento. Judicialmente, eles não iriam conseguir isso. Essa é a minha preocupação. Vai da conscientização dessa pessoa que está gestacionando, não importa que o filho não é dela, mas dessa consciência. Então, quando você for escolher alguém para fazer a maternidade sutil, tem que ser uma pessoa madura, que tenha uma inteligência emocional, consciente, porque senão você vai correr riscos, porque não tem como você proibir isso. Porque o que eu pensei foi exatamente naquela consequência da responsabilidade, né? Porque, eventualmente, se houver qualquer problema depois, você, nesse caso, dificilmente você vai conseguir resolver com dinheiro a questão. Porque, de regra, essa pessoa ela não vai ter condições financeiras para indenizar, e essa indenização vai ser uma coisa extremamente complexa. E eu fiquei pensando aqui, imagine que essa garota que não quer se colocar num lugar mais protegido esteja carregando o último embrião que aquele casal tinha, ou coisa que valha. Acho que até seria um ponto a gente considerar, mas na prática eu vejo uma dificuldade tremenda da gente, de alguma sorte, estabelecer alguma restrição nesse caso, né? Eu não vejo como o Poder Judiciário pudesse proibir, né? Acho muito difícil. Embora eu vi pessoas do Covid aqui que as pessoas que estavam no Covid elas foram proibidas de sair de casa, né? Houve medida judicial nesse sentido. Mas é muito difícil, eu acredito nisso na prática. E uma outra questão que eu queria trazer para a senhora, professora, para ver qual é o seu posicionamento, é uma das discussões que eu também trago para os alunos quando eu trato desse tema. Quando a gente fala da inseminação artificial, né, de toda essa questão, a gente sempre pensa que a razão pela qual a pessoa busca essas alternativas de gestação são por razões de necessidade, ou porque é um casal que não pode ter filhos, ou encontra qualquer tipo de restrição. Mas eu sempre trago a eles uma outra variável que para mim é extremamente delicada, que é a hipótese da mulher não querer gestar por uma razão estética. Ou seja, ela não quer ter, e eu já vi casos discussões dessa natureza, ela não quer ter uma alteração estética no corpo, e por isso ela busca uma gestação em substituição, por exemplo. Nesse caso, esses critérios estéticos, eles seriam éticos, porque eles não são vedados na lei, porque a lei não trata disso, e a resolução, quando fala disso, ela não toca nessa questão de motivação com tanta qualidade, né? Eu entendo que não seria ético, e até eu ouvi uma reportagem, não sei se isso é verídico, enfim, mas que a Jessica Parker, uma atriz norte-americana, ela teria usado da maternidade substitutiva para não deixar de trabalhar como atriz e para também não interferir na parte estética. Ético não é. Agora, não há proibição, que não é proibido, é permitido, né? E essa questão eu acho que ela é extremamente delicada, porque muitas vezes ela passa ao largo dessa discussão, né? A gente quase nunca trata desse aspecto, mas isso é algo que pode acontecer, já que a legislação ou o regramento do Conselho Federal não traz essa variável. Será que isso traria alguma restrição? Seria alguma restrição? Teria alguma consequência? Porque para as partes estaria tudo ok. Quem está contratando concorda, quem foi contratado concorda. Na verdade, aí a minha deveria ser do profissional da saúde. Olha, não, você não tem problema nenhum, então você tem condições de ter filhos, eu não vou realizar esse procedimento em você. Teria que partir, porque o Estado não tem como fiscalizar isso, teria que partir do próprio médico essa questão ética, né? E ainda assim, né, numa determinada medida, o que o médico teria de influência, ou até qual limite esse aspecto ético poderia influenciar no aspecto jurídico? Eu acho extremamente delicada essa questão. Para mim, é uma das mais complexas a gente tratar. Mas, no final das contas, eu acabo comungando da mesma ideia que a senhora acaba de apresentar. A lei não traz vedação. A gente tem uma lei muito deficitária quando se trata dessas questões, né? E é engraçado a gente ver, se fala na mínima intervenção do Estado em questões de família e tudo mais, mas aquilo que precisa efetivamente tratar não está na lei. E algumas coisas que são totalmente desnecessárias estão na lei para a gente ter que discutir e se preocupar, né? Vai da ética do bom senso, né? Professora, a Milene Manfrinato, ela está aqui no nosso chat pedindo para fazer uma intervenção, para fazer um questionamento. Eu vou pedir para que ela abra o seu microfone e se manifeste, por favor. Milene, por gentileza. Milene está por aí? Milene?
Milene, se você estiver por aí, por favor, solte o microfone, né? Aperte o Boa botãozinho do tarde, microfone para pessoal. poder Tudo se bem com manifestar. vocês? Oi, tá me ouvindo? Ouvimos, Alô? Milene, por favor. Oi, Pode falar, Milene, estamos ouvindo. você consegue me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui hoje com você. Fiquei sabendo agora dessa pastora Valéria, que inclusive era no mestrado, sou da Uni, que trabalha um pouquinho sobre direito da personalidade. Eu assisti essa palestra e não fazer uma intervenção, né? Porque o meu tema da dissertação é justamente sobre reprodução humana assistida. E como a professora já expôs de forma espetacular as angústias que as técnicas, né, de reprodução humana assistida proporciona, e alguns dados, algumas curiosidades em torno de todas as problemáticas né? E é curioso que uma pesquisa de 2010, ela revela que 3% dos casais Milene, infelizmente, a sua reprodução humana assistida Milene, para que os filhos nasçam com alguma deficiência. Milene, Então, você me ouve, por gentileza? Agora, ele acabou de dizer que mulheres, né, socorrem-se da técnica. Oi. A sua conexão está muito ruim, está cortando muito, a gente não está conseguindo entender claramente o que você está dizendo. Se você puder tentar entrar novamente, ou então passar essas informações pelo chat, e eu reproduzo, porque infelizmente a gente não está conseguindo entender o que você está falando, está entrecortando demais. Então, se você puder fazer a gentileza, ou de tentar entrar novamente, ou deixar o vídeo e estar só com áudio, ou então mandar essas considerações por escrito aqui pelo chat, a gente tenta repassar, porque infelizmente não está dando para acompanhar exatamente o que foi apresentado, tá bem? Espero que Milene tenha conseguido me ouvir, mas vamos lá, professora, a senhora ia fazer alguma consideração, por favor? A Ana aqui, que ela diz assim, professores, é possível que o casal negocie com a gestante um momento possível para ter acesso à criança? Por exemplo, o nascimento está previsto para a semana que vem, o casal trabalha no hospital. Pode o casal negociar para que a gestante fique com a criança até o fim da pandemia? Eu não vejo problema nenhum. Desde que o casal tenha um bom tratamento com essa pessoa que é útero, eu acho que seria até melhor, já que o casal trabalha no hospital e faz parte do grupo de risco. Aquela história, professora, o que a senhora acaba de trazer é perfeito. Se houver bom senso, a coisa fica muito tranquila. A questão é que, infelizmente, nem sempre o bom senso é um elemento presente nessas situações, né? Mas é algo que a gente tem que considerar. Professora, temos uma pergunta aqui de Caio, então, mas Caio vai ter que se manifestar presencialmente, não por meio escrito. Caio, por favor, entre aqui, ligue seu microfone, por gentileza, e faça a sua pergunta, né? Não tem sentido, Caio, poxa. Não quis atrapalhar aí. Primeiro de tudo, quero agradecer a presença da professora Valéria. Fico muito feliz aí por tê-la aí compartilhando esse momento conosco, né? Ela que faz parte da minha trajetória acadêmica desde o meu 2º ano de graduação até o mestrado. Posso dizer até que depois do mestrado, né, professora? Aqui, toda hora eu estou, professora, me ajuda aqui. A gente está sempre em contato, então é uma boa parceria. Fico muito feliz para a gente continuar mantendo esse contato. É uma honra, né? Bom, já aproveitando aí a palestra no debate, queria dizer que sua apresentação, todo o debate está sendo muito bom, está sendo muito construtivo. E eu tenho uma pergunta para te fazer, né? Em caso aí de desistência daqueles que idealizaram o planejamento familiar, eles terem recorrido da maternidade substitutiva, como ficaria se eles desistissem disso? A mãe substituta, ela pode ter a maternidade dela reconhecida perante essa criança? Então, eu entendo que se a mãe, se os pais que idealizaram o projeto não quiserem a criança, eu entendo que a mãe que cedeu útero, ela poderia pleitear sim. Ainda que o material genético não fosse dela, eu entendo que ela poderia, e se ela atender as condições para ficar com a criança, ou por que não? Eu não vejo nenhum. Se o material genético é dela, ela não tem problema algum. Se não for, teria uma adoção direcionada, porque ela poderia ter intuito persona, que a gente chama, né? Ela poderia ter um certo problema com o poder, mas eu acho que, mesmo ela não estando na fila para adoção, ela já estacionou aquela criança, a ligação dela com aquela criança é maior do que qualquer outra pessoa. Então, eu entendo que ela poderia, sim, ficar com a criança. Poderia pleitear a adoção da sexualidade, não pertencer a ela. Por pertencer, eu não vejo problema nenhum. Daí, aliás, ela não vai ter problema algum, né?
para isso. E se nem ela quiser, professora, assumir essa maternidade, como ficaria a filiação da criança, né? Vai para Essa origem genética e tudo mais. essa criança vai para a vara da infância e juventude e ela vai entrar, então, para a fila de adoção, né? Os casais que tiverem condições, eles vão, então, adotar essa criança. Tá ótimo. Tem mais uma Obrigado, Caio. Temos uma pergunta aqui, mas, professora, a senhora me entregou o Caio de presente agora, porque agora ele é meu orientando, mas fique tranquilo que toda a responsabilidade é dele, tá? Nenhuma culpa será transferida. Se a senhora, minha professora me acompanha desde o mundo. Não, responsabilidade é toda dele, ele que me aguarda. Eu tenho certeza que ele vai corresponder às suas expectativas. Eu não tenho a menor dúvida. E você pode exigir bastante dele, que ele corresponde, viu? Eu falei para ele que ele vai encontrar novas formas de tortura a partir de então. Então, já estou preparando. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, professora. Quais as consequências da proteção dos interesses do embrião no debate sobre a legalização do aborto? Então, é algo complicado, né? Porque, assim, eu me posiciono da seguinte forma em relação ao aborto. O aborto não pode ser utilizado como um método contraceptivo. Eu fico grávida hoje, aborto amanhã, como uma forma irresponsável. Então, eu penso que existem situações disciplinadas para a questão do aborto, talvez nós pudéssemos ampliar um pouco mais esse leque, mas o aborto tem situações específicas, não como algo utilizado de forma irresponsável. Agora, eu concordo que no momento que você permite o descarte do embrião ou a utilização para células-tronco, você não deixa de estar dando, não é verdade? Você não é uma forma, não é? Como eu disse, da redução embrionária. É uma questão muito polêmica e muito pessoal. Eu digo o seguinte, que nós adotamos para transplante, quando não há sistema nervoso, morte cerebral, você realiza o transplante. Então, eu acho que até a formação do sistema nervoso, eu não vejo tanto problema em relação a essa questão do aborto, mas acho que é uma questão muito pessoal. E o descarte de embriões é algo que tem que se pensar também, e não pode ser feito de forma irresponsável quando tem a possibilidade de adoção desses embriões, e tem a hipótese, então, de pesquisa, porque simplesmente descartar de uma forma irresponsável. É algo muito polêmico, né? É difícil até para se posicionar, porque a gente pode mudar de ideia com o tempo também, não é? Em relação a essas questões. Esse tema é bastante delicado e acho que merece uma palestra exclusiva sobre ele, né? Professora, eu sei que já tomamos o seu tempo além daquilo que havíamos o que faria. Agradeço demais a sua atenção, a sua disponibilidade. Os alunos aqui já se manifestaram, alguns pelo chat, agradecendo a excelente aula que a senhora apresentou. Eu só posso agradecer em meu nome, em nome dos meus alunos, em nome dos pesquisadores que compõem o nosso grupo de pesquisa, Direito e Sexualidade, e principalmente em nome da Universidade Federal da Bahia, que felizmente hoje eu posso representar. Sei que a senhora tem já contato de longa data com a professora Mônica, que é um espetáculo, e professor Heron também, outro enorme nome que a gente tem na universidade, mas fico muito feliz de a gente poder estreitar esses laços e poder trabalhar cada vez mais as nossas conversas, e até, por intermédio de Caio, a gente teve a possibilidade de também convidar a professora Valéria para fazer parte da nossa revista, Direito e Sexualidade. A professora Valéria vai compor o nosso conselho científico, editorial, eu nunca sei o nome certo que se dá, mas então, o que a senhora tiver de material dos alunos que forem produzindo, a revista é nova, a gente vai lançar o primeiro agora, como ele foi passado por Caio, mas para a gente começar a produzir. A gente vê uma grande deficiência da possibilidade dos alunos poderem apresentar seus trabalhos nessa nossa área, de direito e sexualidade principalmente. Então, acho que é um caminho, uma via para permitir que a produção dos nossos grupos de pesquisa, de todas as nossas atividades, cheguem ao mundo. Então, fico muito feliz pelo fato de tê-la na nossa revista agora também, pelo fato de ter aceitado esse nosso bate-papo, e muito obrigado mesmo por tudo o que a senhora apresentou aqui nessa nossa conversa, e por entregar Caio de presente, que será vítima de toda a minha maldade nos próximos anos. Olha, professor Leandro, foi um prazer estar aqui e conhecê-lo, porque eu conheci muito de nome através do Caio, e também da Mônica. Nós conversamos esses tempos atrás, eu e a Mônica, e daí nós conversamos sobre você também, sobre o seu trabalho. Que bom. E é um prazer. Quantas vezes vocês quiserem, eu posso participar
dos grupos de pesquisa. É um prazer participar da revista. Eu trabalho bastante com a questão de sexualidade, então com certeza irão cair nessa revista. Ótimo. Estou à disposição e não faltará oportunidade para a gente se encontrar. Nós teremos agora, no Fedumar, um grupo, o nosso grupo de pesquisa em maio, que não houve em abril nem em maio a reunião. Eu estarei chamando você para participar, porque será uma honra de trazer uma pessoa de fora para tratar de um tema Legal. polêmico no nosso grupo de pesquisa, que é um grupo que o Caio já participou, do CNPq, é um grupo que existe há muito tempo, esse grupo de pesquisa, e a gente trata de direitos da personalidade. Eu vou estar entrando em contato posteriormente com você para dizer o dia que vai ser o horário, enfim. E é um prazer, eu estou aqui à disposição, eu gosto muito da Bahia, gosto muito de participar dos debates, eu já tive várias vezes aí em Salvador, em congressos, agora o último que a Mônica realizou, e foi muito interessante. E eu espero, né, estar aí contribuindo. Muito obrigado mais uma vez, professor. É um prazer enorme. E em breve estaremos juntos pessoalmente para dar continuidade a todas as nossas atividades acadêmicas. E um abraço muito obrigado. Que participaram, tá? Eu estou aqui à disposição. E o meu e-mail, eu acho que o Caio pode disponibilizar para todos, é valeria@galdino.dv.br. Meu celular também. E eu estou aqui à disposição para trocar material de pesquisa. Okay? Tá ótimo, professora. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Receba meu abraço a todo o estado do Paraná. E eu estou em São Paulo agora, e quando eu for para a Bahia, carregarei todos os seus abraços para todos os meus colegas, eles soteropolitanos e eu soteropaulistano, como sou, um novo filho da terra baiana. Professora, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço. Alunos, pesquisadores, muito obrigado pela participação de vocês. Como eu disse, se tudo der certo, amanhã teremos, para a turma da pós-graduação, o professor Adilson Moreira falando sobre as obras dele relacionadas a direito e raça. Aguardo todos amanhã, qualquer alteração eu informo a todos vocês. Gente, muito obrigado, um bom descanso a todos e uma ótima semana. Até logo. Tchau.